De Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 48. Todos esperavam receber no dia seguinte uma carta de Mr. Bennet, mas o correio chegou sem trazer nenhuma notícia dele. A família sabia que, em circunstâncias normais, ele era um correspondente negligente. Mas, em um momento daqueles, esperavam que ele fizesse um esforço. Foram obrigados, portanto, a concluir que ele nada tinha de positivo a comunicar. Mas, apesar disso, gostariam de ter uma certeza. Mr. Gardiner esperara pela carta e, como esta não viesse, partiu sem demora. Com sua partida, teriam, pelo menos, a certeza de receber informações mais frequentes do que se ia passando. E ao despedir-se, Mr. Gardiner prometeu insistir com Mr. Bennet para que ele voltasse a Longbourn, o que muito consolou a irmã, pois ela via nesse regresso a única possibilidade de seu marido escapar de ser morto em duelo. Mrs. Gardiner e as crianças deveriam permanecer em Hertfordshire durante mais alguns dias, pois ela achava que sua presença poderia ser de alguma utilidade para suas sobrinhas. Ela ajudava-as cuidando de Mrs. Bennet, o que lhes permitia gozar de algumas horas de liberdade. Sua outra tia também aparecia com frequência, e sempre, como dizia, com o propósito de lhes infundir coragem e confiança, embora nunca chegasse sem trazer um novo exemplo da extravagância e da leviandade de Wickham, e raramente partia sem as deixar mais desanimadas do que quando chegara. Meryton, em peso, parecia esforçar-se por denegrir o homem que 3 meses antes fora quase como um anjo de bondade. Diziam que ele devia dinheiro a todos os comerciantes da localidade e que as suas aventuras, todas designadas por seduções, se tinham estendido à família dos vários comerciantes. Todos declaravam que ele era o homem mais perverso do mundo. E todos começaram a descobrir que sempre haviam desconfiado dele, apesar de sua aparência de distinção. Elizabeth, embora só desse crédito à metade do que diziam, achava aquilo suficiente para tornar ainda mais acertado seus antigos prognósticos quanto à desgraça de sua irmã. E até a própria Jane, que acreditava ainda menos do que Elizabeth nas coisas que se diziam, perdeu quase todas as esperanças, sobretudo porque chegara agora o momento de receber notícias ou cartas deles, caso tivessem ido para a Escócia, coisa de que nunca teria totalmente perdido as esperanças. Mr. Gardiner deixara Longbourn no domingo. Na terça-feira, a mulher recebeu uma carta dele. Contava a ele que tinha imediatamente encontrado o cunhado e que o convencera a ir instalar-se em Gracechurch Street. Que Mr. Bennet já estivera em Epsom e Clapham, mas que nada tinha sabido de concreto e que ele estava agora decidido a fazer indagações em todos os principais hotéis da cidade, pois achava possível
que eles se tivessem instalado em algum após sua chegada a Londres e antes de procurar novas acomodações. Mr. Gardner, pessoalmente, não tinha muita fé no êxito de tal plano, mas como Mr. Bennet insistira nele, estava resolvido a ajudá-lo. Acrescentava que, de momento, Mr. Bennet não estava disposto a deixar Londres e prometia escrever de novo muito em breve. Havia ainda um postscriptum que dizia o seguinte: escrevi igualmente para o Coronel Foster, pedindo-lhe que indagasse, se possível, entre os amigos mais íntimos de Wickham, no destacamento, se este teria algum parente ou algumas relações que pudessem saber em que parte da cidade ele se acha. Se entre essas pessoas houvesse alguém de que se pudesse, com alguma probabilidade, obter tal informação, isso teria uma importância talvez muito grande. De momento, nada temos mais para nos guiar. Estou certo de que o Coronel Foster tudo fará para nos ajudar. Mas, em última análise, talvez Leedsy, melhor do que ninguém, saiba se ele tem parentes vivos. Elizabeth imediatamente compreendeu de onde provinha aquela deferência por sua autoridade no assunto, mas, infelizmente, não possuía informações que a justificassem. Nunca ouvira dizer que ele tivesse algum parente, além do pai e da mãe, e ambos já haviam falecido há muitos anos. Era possível, no entanto, que alguns de seus companheiros do regimento pudessem dar informações mais substanciais. E, embora não alimentasse grandes esperanças a esse respeito, tal medida não era de desprezar. Cada dia em Longbourn era agora um dia de ansiedade. Mas o momento mais angustiante era o da chegada do correio. Eram esperadas cartas todas as manhãs, com grande impaciência, e todo o dia aguardavam notícias importantes. Porém, antes de tornarem a receber notícias de Mr. Gardner, chegou uma carta para Mr. Bennet da parte de Mr. Collins. E como Jane recebera instruções para abrir toda a correspondência dirigida a seu pai em sua ausência, ela leu a carta. Elizabeth, que sabia como as cartas de Mr. Collins eram curiosas e singulares, debruçou-se sobre a irmã e leu também. Dizia o seguinte: meu caro senhor, sou forçado pelo nosso parentesco e por minha situação na vida a apresentar-lhe minhas condolências pela grande aflição por que está passando e da qual fomos ontem informados por uma carta de Hertfordshire. Fique certo, meu caro senhor, de que tanto eu como Mrs. Collins nos solidarizamos com todos sinceramente no seu atual sofrimento, que deve ser dos mais dolorosos, pois provém de uma causa que jamais algum tempo poderá remover. Não faltarão argumentos de minha parte para lhe aliviar tão grande infelicidade, ou trazer-lhe qualquer conforto em um transe destes, que, entre todos, será
o mais duro para o coração de um pai. A morte de sua filha seria uma bênção em comparação com o que lhe sucede agora. E tudo isso é ainda mais de lamentar quando sabemos existirem razões para supor, como minha Charlotte me informou, que esta licenciosidade de conduta da parte de sua filha se deve a uma excessiva e culposa indulgência. Embora, para seu consolo e de Mrs. Bennet, sinta-me inclinado a acreditar na perversidade inata das tendências de sua filha, ou nunca ela teria perpetrado tão grande crime com tão pouca idade. Seja como for, o Senhor merece toda a nossa compaixão, no que sou acompanhado não só por Mrs. Collins, como também por Lady Catherine e sua filha, que eu pus ao corrente de tudo que se passava. Todas concordaram comigo quanto às minhas apreensões de que este mau passo de uma de suas filhas será prejudicial para o futuro de todas as outras. Na verdade, quem, como a própria Lady Catherine condescende em dizer, irá querer se relacionar com tal família? E tal consideração me leva a refletir, com satisfação crescente, em um certo acontecimento do mês de novembro passado, pois de outro modo encontrar-me-ia envolvido em todas essas tristezas e desgraças. Permita-me, pois, que o aconselhe, meu caro senhor, a consolar-se o mais que puder, a expulsar para sempre sua filha indigna de sua afeição e deixá-la colher os frutos de seu odioso crime. Sou, meu caro senhor, etc. Mr. Gardner não voltou a escrever senão quando recebeu uma resposta do coronel Foster, e quando o fez, nada tinha de agradável a comunicar. Não se sabia de um só parente com quem Wickham mantivesse relações, e era certo que ele não tinha nenhum parente próximo ainda vivo. Contava com numerosos conhecimentos, mas desde que entrara para a milícia, parecia não manter relações com nenhum deles. Não havia ninguém, portanto, a quem se pudessem dirigir e obter informações sobre seu paradeiro. No estado precário de suas finanças, o casal tinha um motivo poderoso para sua reclusão, além do medo de Wickham em ser descoberto pelos parentes de Lydia. Descobriram que ele tinha contraído grandes dívidas no jogo e o coronel Foster acreditava que seriam necessárias mais de 1.000 libras para cobrir todas as despesas que o oficial deixara em Brighton. Devia muito na cidade, mas as suas dívidas de honra eram ainda maiores. Mr. Gardner não procurou esconder nenhum detalhe da família de Longbourn. Jane ouviu-os com horror.
Um jogador! Exclamou ela. Isso eu não esperava. Mr. Gardner acrescentava ainda em sua carta que podiam contar com o regresso de Mr. Bennet no dia seguinte, um sábado. Abatido pelo insucesso de seus esforços, acabara por se render às persuasões do cunhado para que voltasse para junto da família e deixasse a seu cargo tudo o que lhe parecesse aconselhável para a continuação das pesquisas. Ao ser informada do fato, Mrs. Bennet não exprimiu a satisfação que as filhas esperavam, dada a ansiedade que ela manifestara pela vinda do marido. "O quê?" exclamou. "Ele volta sem me trazer a nossa Lídia? Certamente Mr. Bennet não vai abandonar Londres antes de ter encontrado os fugitivos. Quem, na ausência dele, irá brigar com Wickham e forçá-lo a casar-se com ela?" Como Mrs. Gardner começasse a sentir saudades de sua casa, ficou combinado que ela e as crianças voltariam para Londres no dia da chegada de Mr. Bennet. E, de acordo com o plano, a carruagem que os levou até metade do caminho trouxe na volta Mr. Bennet para Longbourn. Mrs. Gardner partiu tão perplexa a respeito de Elizabeth e de Mr. Darcy como viera, desde Derbyshire. Seu nome não fora mencionado pela sobrinha uma vez sequer na presença deles. E a vaga esperança acalentada por Mrs. Gardner de que Elizabeth em breve recebesse uma carta dele não fora correspondida. Elizabeth nada recebera proveniente de Pemberley. Os atuais dissabores vividos na família tornavam desnecessária qualquer outra desculpa para a tristeza de Elizabeth. Ninguém, portanto, podia suspeitar de nada, embora Elizabeth, que atualmente conhecia relativamente bem os seus sentimentos, tivesse a noção perfeita de que, não tivesse ela encontrado de novo Mr. Darcy, teria suportado melhor a mágoa pela infâmia de Lídia. Não perderia, pensava ela, uma noite de sono em cada 2 dias. Quando Mr. Bennet chegou, conservava a aparência de sua habitual serenidade filosófica. Falou muito pouco, como também era seu hábito. Não mencionou o assunto que o levara a Londres, e só passado muito tempo as suas filhas tiveram coragem de se referir a tal. Apenas na parte da tarde, à hora do chá, é que Elizabeth se aventurou a falar sobre o assunto. Começou por se condoer das aflições por que o pai passara, ao que o pai lhe respondeu: "Não falemos mais nisso. Quem deveria sofrer, senão eu mesmo? Foi tudo por minha culpa. Sou obrigado a reconhecê-lo." "Não deve ser severo demais consigo mesmo", replicou Elizabeth. "Por mais que me previnas contra esse erro, a natureza humana tem uma grande tendência a cair nele. Não, Lidsey, deixa que pelo menos uma vez na vida eu sinta o peso de minha responsabilidade. Não receio ser esmagado por isso. Tudo não tardará a passar." "Acha que
Eles se encontram em Londres? Certamente, pois em que outro local poderiam eles esconder-se? E Lídia sempre desejou ir para Londres, acrescentou Kitty. Então deve estar muito feliz, disse o pai secamente. E provavelmente residirá por lá durante algum tempo. Em seguida, após um curto silêncio, continuou. Lizzie, não te guardo rancor pelo conselho que me deste no mês de maio passado. Em vista do que aconteceu, demonstra bem a tua visão. Foram interrompidos por Miss Bennet, que vinha buscar o chá de sua mãe. Ora, aí está uma atitude, exclamou ele, que conforta uma pessoa. Dá um toque de elegância ao infortúnio. Um dia desses, farei o mesmo. Ficaria sentado em minha biblioteca, de touca e camisa de dormir, e darei aos outros o maior trabalho possível, ou talvez aguarde até Kitty fugir também para fazer isso. Eu não vou fugir, pai, disse Kitty inquieta. Se me tivessem deixado ir para Brighton, ter-me-ia comportado melhor do que Lídia. Tu? Ires a Brighton? Não te deixarei ir nem a Eastbourne, que fica aqui ao lado. Nem por 50 libras. Não, Kitty. Pelo menos aprendi a ser prudente e tu irás sentir os seus efeitos. Nenhum oficial entrará jamais daqui para o futuro em minha casa, nem que esteja só de passagem pela localidade. Estás absolutamente proibida de ir a bailes, a não ser que permaneças o tempo todo junto de uma das tuas irmãs, e nunca passarás por essa porta sem primeiro provares que passaste 10 minutos de forma sensata. Kitty, que levava todas aquelas ameaças a sério, pôs-se a chorar. Está bem, disse ele, não fiques triste. Se te portares bem durante os próximos 10 anos, talvez te leve para ver uma parada militar. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!